A vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias foi uma genialidade militar ou poderia ter sido um milagre profetizado nos segredos milenares da Bíblia. No final de maio de 1967, Nasser, presidente do Egito, ameaçava Israel de total aniquilação. A União Soviética e os Estados Unidos se posicionaram em defesa de seus respectivos aliados. Os soviéticos vinham suprindo o Egito e seus vizinhos árabes com armamentos e apoio, e os Estados Unidos firmaram sua posição ao lado de Israel, mas ninguém acreditava que a pequena Israel pudesse enfrentar um ataque maciço de seus vizinhos árabes. Ninguém, a não ser Israel. Nasser recebera o que acreditava ser informações confiáveis sobre o movimento das tropas de Israel que estariam se concentrando na fronteira da Síria, mas essa informação provou ser completamente falsa. Talvez o aspecto menos conhecido dessa teoria da conspiração seja o envolvimento da União Soviética. Os registros históricos mostram que a União Soviética intencionalmente deu aos egípcios informações erradas sobre as tropas israelenses estarem se intensificando na fronteira da Síria. Eles calcularam que isso provocaria uma resposta de Nasser. E aparentemente era exatamente o que queriam. Alguns egípcios acreditam que os soviéticos passaram relatórios falsos da concentração de tropas israelenses para mostrar o quanto dependiam dos soviéticos. Mas, do ponto de vista israelense, alguns acham que os soviéticos tentaram iniciar uma guerra que resultaria na destruição de Israel. Os russos forneceram informações falsas aos egípcios, pois era uma oportunidade de conseguirem dominar o Oriente Médio. Israel era uma mini superpotência naquela região. Então eles achavam que poderiam controlar as nações árabes e forneceram todas as armas, os tanques, os aviões e instrutores para conseguirem essa tarefa de dominar aquela área. Até hoje, os então oficiais superiores soviéticos insistem que não foram eles que deram as informações aos egípcios, mas os egípcios que deram a eles. Portanto, dito isso, podemos ver o quanto a União Soviética em 1960 tinha interesse em fomentar desavenças no Oriente Médio e abrir uma segunda frente contra o Ocidente, além do Vietnã. O plano funcionou perfeitamente. Quando o Egito recebeu os relatórios falsos dos soviéticos, Nasser começou imediatamente a concentrar suas tropas na fronteira da Síria. Isso não só divergiu sua atenção das bases aéreas no interior do Egito, como também deu a Israel uma desculpa para lançar um precedente primeiro ataque aéreo, dando a eles uma enorme vantagem para vencer a guerra. Isso é apenas uma teoria da conspiração e, mesmo que fosse verdade, ainda não explicaria por que o Egito falhou em responder ao que acabou sendo o primeiro golpe devastador de Israel, um ataque precedente contra as forças aéreas egípcias. O Egito não respondeu, pois sua força aérea tinha sido destruída no solo nas primeiras horas da luta. Os egípcios não tinham atacado antes porque estavam sob forte pressão dos Estados Unidos e da União Soviética para não fazê-lo. Especula-se que os americanos então informaram Israel que o Egito estava encurralado. As duas nações concordaram que a chance de Israel sobreviver seria atacar primeiro enquanto o Egito estava de mãos atadas. Tanto Israel quanto os Estados Unidos negaram estar envolvidos em qualquer trama em 1967. Os russos, por outro lado, admitiram ter passado para o Egito informações falsas quanto às atividades de Israel na fronteira da Síria, mas eles também continuaram a negar qualquer conspiração contra Nasser. Talvez nunca venhamos a saber ao certo se houveram acordos secretos que contribuíram para a derrota dos árabes na Guerra dos 6 Dias. Mas mesmo que houvesse alguma verdade nessas teorias, não explicaria os vários outros eventos misteriosos que aconteceram no decorrer da guerra, como no dia em que os israelenses começaram sua invasão por terra da fortificada Península do Sinai. O milagre é que Israel tinha 260 mil soldados em sua fronteira contra 600 mil soldados árabes prontos para atacar. E as chances favoreciam os árabes, é claro. Todos achavam que se houvesse guerra, Israel certamente perderia. Quando os tanques israelenses entraram na Península do Sinai, os egípcios pareciam estar dando vantagem a eles. Por exemplo, há registros de tanques egípcios fugirem sem serem atingidos e sem disparar. Mais estranho ainda foram as inexplicáveis deserções das bases de míssil terra-ar.
Os egípcios abandonaram o equipamento militar, a maioria de fabricação russa, no valor de mais de $1 bilhão. Até complexos equipamentos de radar em bom funcionamento foram largados. Não é raro tropas recuarem perante um exército implacável que avança. O incomum é quando milhares de soldados deixam para trás enormes quantidades de material bélico valendo milhões de dólares e sem tentar desabilitar esse material. Isso aconteceu várias vezes na Guerra dos 6 Dias. O que fez o inimigo recuar tão depressa? Teriam eles experimentado algo tão assustador que tiveram que se retirar sem antes poder evitar que suas próprias armas caíssem em mãos inimigas? Depois de sua derrota na Guerra dos 6 Dias, os líderes árabes foram criticados pelos amigos e aliados. Como puderam ser derrotados tão facilmente e tão depressa também pelas forças de combate israelenses? O presidente egípcio Nasser continuou culpando a intervenção americana no conflito pela derrota do Egito. Então é possível que os Estados Unidos tenham fornecido armas secretas a Israel e mantido isso em segredo por todos esses anos? Certamente não é raro uma arma de destruição em massa mudar o rumo da guerra, e todos sabemos que a bomba atômica é um bom exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses tinham prometido lutar até a morte. Mas quando os Estados Unidos lançaram seu poderio nuclear em Hiroshima e Nagasaki, os japoneses não tiveram outra escolha senão se render. Quando os Estados Unidos lançaram a bomba atômica, não era mais segredo. Isso provou que eles não só a possuíam, mas estavam prontos para usá-la. Que tipo de arma secreta Israel poderia ter lançado em total silêncio nos árabes, sem que eles suspeitassem? Se isso fosse possível, não teria sido a primeira vez na história dessa nação preparada para o combate. Os escritos da Bíblia falam de muitas batalhas. Batalhas cuja maioria os israelitas venciam. E venciam não porque eles fossem mais numerosos, nem por serem mais fortes, mas porque eles possuíam uma arma secreta muito importante, a Arca da Aliança. Para os israelitas, essa era a moradia de Deus. Talvez o exemplo mais conhecido do poder da Arca numa batalha nos é dado no livro de Josué, em A Conquista de Jericó. Deus disse para Josué mandar seus soldados marcharem ao redor da cidade durante 6 dias, carregando à frente a Arca da Aliança. No 7º dia, eles marcharam em volta da cidade novamente, mas dessa vez os sacerdotes tocaram as trombetas de chifre de carneiro e as muralhas de Jericó, como sabemos, ruíram. A Arca da Aliança foi perdida há milhares de anos, então não tem como ela ter tomado parte na vitória. Mas eu acho que havia uma arma secreta, provavelmente fornecida pelos Estados Unidos. Os americanos devem ter passado informação da inteligência aos israelenses, mas negam terem feito alguma coisa além disso. As alegações sobre arma secreta eram totalmente infundadas. Embora os árabes dissessem que Israel tinha armas secretas que acabaram por decidir a guerra, eles não tinham armas nucleares atômicas secretas de larga escala. No entanto, utilizou armas inovadoras antissecretas em seus ataques. Na Batalha de Jerusalém, por exemplo, os bunkers israelenses que estavam de frente para os jordanianos tinham mísseis superfície secretos. E assim que os jordanianos começaram a bombardear o oeste de Jerusalém israelense, esses mísseis conseguiram arrasar, em questão de minutos, os bunkers jordanianos. Se as teorias da conspiração não podem explicar a surpreendente vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias e não havia nenhuma arma secreta, devemos procurar outra opção. Talvez tenha havido uma intervenção de outro tipo que levou o general Mordecai Rode a dar a seguinte explicação. Ele disse: quando nossa nação é encurralada, ela se ergue e revida em dobro. Esse espírito é a arma secreta do povo de Israel. A força e a coragem do povo israelita certamente tiveram muito a ver com a sua vitória milagrosa. Mas teria havido outra força atuando no conflito? Uma força sobrenatural? Seria possível que os grandes profetas do passado de Israel estavam para receber o que lhes é devido?
E quem confirmaria essa intervenção milagrosa? Os israelitas ou os árabes? Por milhares de anos, o povo israelita foi espalhado pelas nações frequentemente mais hostis do mundo. No entanto, uma esperança e uma herança em comum o mantiveram unido, apesar da fé e a coragem do povo judeu terem sido testadas ao limite extremo e além. O ano que vem, em Jerusalém. Foi o laço comum que uniu geração após geração a duradoura esperança de retornarem à sua terra natal. Talvez por causa disso, o espírito coletivo e resoluto dos israelitas se endureceu como aço, tornando-os um dos guerreiros mais destemidos da terra. Isso explicaria como eles superaram os terríveis desafios para vencerem a Guerra dos 6 Dias? Talvez. Mas também pode ter havido outra explicação. Estou convencido de que houve intervenção divina na Guerra dos 6 Dias. Comparando os dois exércitos, o seu tamanho, o número de soldados e comparando também o impressionante maquinário, você vê que era impossível isso ter acontecido sem uma ajuda externa. Israel era uma nação contra um mar de estados árabes. Parecia que iríamos perder e deixar de ser uma nação entre nações. Quando vencemos, especialmente quando liberamos a cidade sagrada de Jerusalém, não tínhamos a menor dúvida que essa era mesmo uma guerra, uma vitória projetada por Deus. Vários acontecimentos da Guerra dos 6 Dias são muito difíceis de explicar. Parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural do que natural. Sempre pareciam estar atuando a favor de Israel. Um cabo feminina estava num jipe com o comandante do regimento de uma unidade de blindados quando viu imediatamente surgir um fogo imenso em seu caminho. O comandante não conseguia ver nada, e a moça, pensando que os óculos dele estivessem cobertos de areia, gritou para que ele desviasse para o lado. Ele se convenceu do perigo, pois conhecia a moça o bastante para confiar em seu julgamento, embora não visse nada no caminho. Mesmo assim, desviou para uma outra passagem que surgiu entre as dunas. A coluna de veículos atrás deles o seguiu. Apenas um jipe continuou no caminho original. De repente, houve uma terrível explosão e fogo. O jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. Esse seria apenas um exemplo fortuito das areias do deserto pregando peças na visão de alguém? Ou o cabo de fato teve uma visão que a avisou do perigo à frente? O mais importante é porque essa guerra estava repleta de tantos exemplos e acontecimentos inexplicáveis que agiram em favor de Israel. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. E Israel subitamente emergiu vitoriosa. Para a surpresa de todos, acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, pude ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você.
Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance, e eles responderam: não pudemos matá-lo porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos, e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles os seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar. Um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Comparando os dois exércitos, seu tamanho, o número de soldados e também comparando o seu maquinário, vê-se que jamais poderia ter acontecido sem uma ajuda externa. Se olharmos as Escrituras, nós vemos que Elias também esteve rodeado pelo inimigo a um dado momento. Seu servo disse: o que vamos fazer? Ele disse: Senhor, abra os olhos dele. De repente seus olhos se abriram para os seres sobrenaturais. E o mesmo é verdade nessa guerra. A história nos diz que os egípcios estavam subindo para a fronteira do sul de Israel quando uma mão de repente saiu do céu. Então eles ficaram com muito medo e fugiram. E essa história foi contada pelos egípcios, que disseram que algo sobrenatural havia acontecido. Essas não são apenas histórias místicas de livros. Isso é realidade na vida de Israel. Teria sido isso que o Senhor tinha em mente quando disse ao povo judeu em Levítico 26, versículos 7 e 8? Perseguireis os vossos inimigos, que cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. Tal ocorrência deixaria pouca dúvida quanto a quem era o seu protetor. Desde 1948, Jerusalém, o centro da fé judaica e sagrada para o cristianismo e o islã, tem sido uma cidade dividida. Israel controlava a metade ocidental da cidade e a Jordânia retinha o controle da metade oriental, que era a cidade antiga. Em 5, 6 e 7 de junho, houve uma briga ferrenha à volta toda do flanco oriental da cidade antiga. Mas na manhã do dia 7 de junho, o terceiro dia da guerra, as armas dos jordanianos se calaram. O general Uzi Narquis, da Força de Defesa Israelense, liderava o ataque. Ele conta que no quarto dia, uma calma sinistra pairou sobre a cidade. No início, ele chegou a pensar que fosse uma armadilha, mas os batedores confirmaram que a cidade estava vazia. Os jordanianos tinham saído na noite anterior, deixando todo o equipamento, e os israelenses, sem sequer atirar, entraram na cidade. Tomaram um monte do templo e alcançaram o muro ocidental.
Quando os soldados israelenses entraram na antiga cidade de Jerusalém, não conseguiram acreditar no que viam. Lá perante eles estava o Muro das Lamentações, a única parede restante do segundo antigo templo que tinha sobrevivido à história da castigada região. Em 1948, os árabes tinham lacrado a antiga cidade e os judeus foram impedidos de entrar nesse lugar, o lugar mais importante do mundo para esse povo. Ali eles podiam agradecer e orar para o Deus que havia cuidado deles por milhares de anos. Nem todos os soldados israelenses acreditavam nisso. Alguns tinham pouco ou nenhuma convicção religiosa. Mas mesmo os incrédulos perceberam que algo importante havia ocorrido. Havia um significado especial na conquista milagrosa desses grandes trechos de terra, a mesma terra que os antigos escritos prometeram aos descendentes de Abraão? E a profecia da Bíblia teria sido cumprida quando Israel tomou posse de Jerusalém? O aspecto mais importante da Guerra dos 6 Dias foi o fato de Jerusalém ter sido unificada. Jerusalém tinha sido arrasada 20 vezes, mas nunca tinha sido dividida até 1948. E muitos dos profetas falaram sobre a unificação de Jerusalém que aconteceu na Guerra dos 6 Dias. A importância da recuperação de boa parte da terra prometida na Guerra dos 6 Dias é a realização de antigas profecias da Bíblia. Os escritos contam que os judeus seriam espalhados pelo mundo em 3 ocasiões diferentes. Também previram que a cada vez os judeus voltariam para Jerusalém. 2 das 3 voltas foram em tempos bíblicos. A terceira ocasião é a mais significativa e começou com a retomada de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a entrada em Jerusalém em 11 de junho marcou o início do final dos tempos na Terra. A profecia da Bíblia, Final dos Tempos, se refere ao período de desastres cataclísmicos naturais, fome e guerra que iriam preceder o fim do mundo. Esses eventos, então, levarão a um conflito final, a uma batalha pavorosa, o Armagedon. O presente retorno de Israel seria o começo da derradeira e última reunião dos judeus em Jerusalém? Seria mais um elo da grande cadeia de eventos que prepararam o caminho para o final dos tempos? Para muitos, a preocupação mais imediata é o efeito que o contínuo conflito no Oriente Médio está tendo nas nações do mundo, especialmente a Rússia. Eventos recentes indicam que o adormecido gigante da Guerra Fria foi acordado e está claramente disputando uma posição de autoridade hoje no Oriente Médio. Quando a Guerra Fria terminou e o bloco soviético se fragmentou, não demorou muito para que a sua influência no Oriente Médio retrocedesse. Então, no início de 1990, a Rússia decidiu retomar sua tradicional posição no Oriente Médio, buscando uma política independente. Isso, às vezes, envolve apoiar regimes tidos pela América como perigosos. Ou seja, os aliados da Rússia na região se tornaram inimigos da América. Em anos recentes, as tentativas de se levar paz duradoura ao Oriente Médio têm continuado, mas sinto que não, elas desabam sob o peso do antigo conflito. Por outro lado, estudiosos da Bíblia argumentam que cada vez mais as antigas profecias relativas a Israel estão sendo cumpridas.